Queria fazer também algumas considerações sobre o caminho da harmonia. Eu penso que esse é um caminho que nós devemos pesquisar com profundidade, porque se nós olharmos, nós vamos perceber que a lei magna do universo é a da harmonia. Se nós olharmos para o nosso planeta, nós estamos aqui com esta sensação de solidez absoluta, de um mundo parado, que fez com que os antigos imaginassem, inclusive, que o planeta seria uma plataforma e jamais uma esfera. E, no entanto, nós estamos em cima de uma esfera solta no espaço, girando vertiginosamente em várias posições, seja no movimento sobre si próprio, o movimento sobre o Sol, sobre o próprio Sol no seu movimento, o movimento da galáxia, tantos movimentos, e nós temos a sensação da mais absoluta estabilidade. Isso sem contar materialmente, nós pomos aqui a mão em cima desta mesa, sentimos a sua estabilidade, mas se nós formos fazer uma análise mais profunda, nós vamos verificar que ela é constituída de trilhões e trilhões de átomos que estão em pleno movimento, há um movimento total e absoluto e vertiginoso de todos esses átomos e que nos dão esta ilusão de solidez, quando, na verdade, nós temos um movimento, mas um movimento que se caracteriza pela harmonia, a harmonia celeste, que, inclusive, no campo da música, o nosso Pitágoras, o famoso Pitágoras, ele falou da música das esferas, a música das esferas. Eu até imagino que a gente não tem ouvidos para ouvir, mas se nós pudéssemos entrar no cosmos, esses planetas com seu movimento e as galáxias, elas certamente produzem sons e sons harmoniosos, E o nosso corpo físico é um exemplo de harmonia perfeita entre o sistema visual, o sistema auditivo, todos os sistemas que nós temos, respiratório, circulatório, digestivo, que harmonia perfeita, e que nós encontramos a doença, como nos disse aqui Maria Ângela, quando criamos a desarmonia, quando criamos o desequilíbrio, e esse desequilíbrio é que nos traz realmente a doença. Então nós vemos que há assim como que uma lei da natureza harmônica, que pode nos levar à percepção de outras leis, a lei de causa e efeito. Todo ato que nós produzimos gera determinados efeitos, e aí podemos pesquisar até a chamada lei do karma, que é a lei de causa e efeito, que os atos gerados produzem determinados efeitos. Agora, um ponto eu sempre pensei a respeito dessa questão da harmonia. Eu tenho visto muitas pessoas e lido muitos livros que falam em polaridade, mas falam numa polaridade entre, digamos, o bem e o mal. Seria entre a saúde e a doença. E na minha cabeça, essa polaridade é diferente. O mal, ele é uma ausência, ele é a ausência da harmonia. E a harmonia, no meu modo de pensar, ela se estabelece por uma polaridade, mas não uma polaridade entre a luz e a sombra, mas entre a polaridade de dois aspectos, digamos, positivos da própria lei. Vamos tentar traduzir isso melhor. Vamos pegar, por exemplo, a conduta do ser humano, um exemplo simples para dar uma ideia do que eu estou tentando dizer e que acho que é difícil até de explicar o que está na minha mente, na minha percepção. O ser humano, nós sentimos que ele precisa ser um ser humano prudente, mas tem que ser um ser humano também ousado. Ele não pode ser só prudente. Se ele for só prudente, ele fica estagnado. Se ele for só ousado, ele vai fazer muita irresponsabilidade e vai acabar se machucando. Ele deve ser, não é meio prudente, meio ousado, 50% prudente, 50%
ousado, não. Ele tem que ser 100% prudente e 100% ousado. E aí vem esse triângulo que você falou, que dentro de uma posição de 100% de prudência e 100% de uma posição de coragem, de ousadia, vai surgir uma posição de equilíbrio, de um ser audacioso e prudente simultaneamente. E isso nós podemos ver em todas as qualidades. O ser humano sábio, ele necessariamente tem que ser humilde. A humildade e a sabedoria, elas se formam essa posição de harmonia que nós devemos perceber na vida. E em qualquer coisa. Então, algumas pessoas, por exemplo, dizem, fulano é bom demais, ele não pode ser tão bom. Eu digo, não, está errado. Ele pode ser muito melhor ainda em bondade. O que está faltando a ele é a qualidade correspondente. Está faltando desenvolver a outra qualidade, que seria da sabedoria. Ele é bom, só que ele não é sábio. E como ele não é sábio, então a sua bondade fica a serviço da ignorância. Ele precisa que a sua bondade fique a serviço do bem, a serviço do positivo. E para isso, a sua bondade deve se equilibrar com a sabedoria. O ser humano precisa ser, ou deve ser necessariamente, nós, cada um de nós, sábios e generosos. Né? Uma generosidade sábia e não uma generosidade tola. Então, na minha cabeça, essas ideias de harmonia, elas passam muito forte. Eu acho que a lei das leis é a lei da harmonia. E o caminho da harmonia é nós nos identificarmos com essa lei das leis. Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de contrariar a essa lei. E quando contrariamos essa lei, seja fisicamente, nós recebemos o resultado de ter contrariado essa lei. Passamos a beber, porque achamos que bebemos socialmente, isso não faz mal a ninguém, etc. e tal, mas vai verificar, é um puro engano, ele acaba se prejudicando fisicamente. E certamente isso vai muito mais profundamente, seja no ponto de vista físico, no ponto de vista alimentar, no ponto de vista psicológico. E a construção de um mundo melhor, de uma percepção melhor do mundo, de um mundo de felicidade e de fraternidade, ela passa pela harmonia não só nossa em relação à natureza, nossa em relação ao meio ambiente, como disse o Paulo, passa por um conjunto de fatores. E acredito mesmo que a questão do autoconhecimento, da realização interior, ela passa pelo caminho da harmonia. Esse caminho da harmonia é que nós temos que pesquisar. Ele pode ser através do estudo, através da meditação, através da observação da beleza, através da observação das leis da natureza, através da percepção do mundo em que vivemos. E dentro de um caminho dessa natureza, e a música aí entra com uma importância para mim também fundamental, porque a música harmônica, não a desarmônica, porque a música desarmônica, que nem deve ser classificada como música, ela vai criar irritabilidade, ela vai criar um descontrole interno, mesmo porque tudo na vida é vibração. A vibração está na essência de todas as coisas. Então nós vamos verificar que o caminho da harmonia é algo que precisa ser pesquisado e procurado por nós. E certamente uma musicista está colaborando muito com isso, uma médica homeopata, sobretudo, que busca a harmonia do próprio organismo também, e nós aqui, outros na esfera mais mundana do mundo das letras e das leis, também devemos buscar entender isso. E a Maria Ângela está querendo falar alguma coisa. Eu achei muito interessante assim, as correlações, a harmonia, né, das várias partes, né, porque quando a Cíntia falou em polaridades, né, você falou em polaridades, e na homeopatia, quando a gente estuda o medicamento homeopático, a gente busca as polaridades do medicamento. E a gente, né, tem uma metodologia, a gente fala do polo mais e do polo menos, mas não que o polo mais em si seja melhor do que o polo menos.
Muito pelo contrário, é a complementariedade dos polos. É encontrar um terceiro ponto em que realmente seja o equilíbrio. É como você colocou, se a pessoa está fixada no polo mais, ela pode adoecer em consequência disso. Se está fixada, é a fixidez, né, se existe essa palavra, a fixidez é que é o transtorno. Né? Então, quando a gente consegue transitar, né, e encontrar um caminho, uma harmonia entre esses dois polos, que eu entendo, o próprio símbolo do tal, né, nos diz isso, né, porque o preto não é o melhor que o lado escuro não é melhor do que o lado branco e vice-versa. Os dois estão em consonância. E dentro da linguagem homeopática também a gente também fala em escalas. Né? Os medicamentos homeopáticos, eles são produzidos em escalas. Né? Existe a escala, a manipulação são escalas, e quando a gente prescreve um medicamento homeopático, a gente prescreve numa determinada potência. Mas, de repente, entra uma outra situação externa que agrava um pouquinho aquele estado, a gente aumenta um pouco, a gente acrescenta um sustenido ou um bemol, aquela potência e dá uma vibração maior, né, na escala do medicamento e que pode, então, novamente dar um outro salto. Então, é muito interessante assim, a harmonia, a correspondência, né? É tudo muito harmônico. Né? Eu acho que é a vida, é isso mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que encontrar harmonia em todas as coisas mesmo, a música, na medicina, na arquitetura, na engenharia. Na palavra que nós usamos. Na palavra que nós usamos. Né? Então, eu acho que... Paulo. Isso. Eu não resisto à ideia, pelo que eu ouvi até agora, viu, Ulisses, de recorrer ao livrinho da editora Pensamento, 3 Iniciados, o Caibalion, porque nós falamos exatamente desses princípios antigos que vêm lá da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Não é? São de onde nós bebemos o que nós sabemos hoje, seja pela via que está na academia, que está nas escolas que nós temos habitualmente, seja através de escolas que vêm mais ocultas, porque tem havido perseguições históricas, nós sabemos disso. Então, seja como for, essa sabedoria está disponível. E eu só vou ler, e depois a gente pode comentar um pouquinho, os 7 princípios estabelecidos pela filosofia hermética, lembrando que a palavra, já que nós vamos falar da palavra, a palavra Caibalion, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Então, quando a gente fala em ente de cima, evidentemente nós estamos falando em vibrações mais altas, né? Nessa escala infinita de vibrações. Quando nós estamos falando em música, nós estamos falando de uma arte sublime, importante para a nossa harmonização, mas que vai se manifestar numa parte da escala. A escala é mais ampla só do que a manifestação do som. Nós temos a manifestação de luz, que é cor, nós temos manifestações inaudíveis, né? Os infrassons e as manifestações para além do violeta e raios gama, etc. Então, se nós formos pegar, nós temos um teclado cósmico que vai de não sei quantas vibrações por segundo, as vibrações mais altas, que seria a vibração espírito, né, do espírito puro. E ela parece fazer sentido exatamente porque, por exemplo, na filosofia hermética, os princípios que nós temos, só enunciando, são os seguintes: o princípio de mentalismo, enunciado dessa forma: os princípios da verdade são 7, aqueles que os conhecem perfeitamente possuem a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente, do Caibalion. E o princípio do mentalismo, que é enunciado assim: o todo é mente, o universo é mental. Decorrência disso,
É através da mente que nós vamos fazer a alquimia, se a nossa mente estiver em consonância com a mente cósmica, com a mente do todo. Não é a minha mente pessoal de ego, evidentemente que não, é a mente a serviço da mente cósmica. Ou seja, quando o meu querer, não é, de microcosmo, está em sintonia com o querer universal. O querer universal quer através de mim, então isso é poder. Mas o poder usado necessariamente para o bem, porque está em consonância com a mente do todo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é chamado, foi falado aqui, é o princípio de correspondência, assim enunciado. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, o estudo que nós fazemos, se nós vamos pegar uma plantinha, estudar aqueles princípios estão lá na planta, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no hominal, não é? Mas elas também, esse mesmo princípio está no macrocosmo, na galáxia. Ulisses abordou isso, essa questão, não é? Dos movimentos celestes, etc. Então, a correspondência entre os elementos. E correspondência é também exatamente a questão, que eu não vou entrar porque é da área da Ângela, mas é da lei da semelhança, ou da lei da similitude, que é como é um princípio lá que o Hahnemann veio a tratar, né? Vou falar disso. O terceiro princípio é o princípio da vibração, e a enunciação é simples. No Caibalion diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então nós estamos falando aqui em equilíbrio dinâmico, em música, não é? Que fala de princípios dinâmicos. O quarto princípio é o princípio de polaridade, que foi abordado aqui. Então, lá na tradição sabedoria hermética, não é? Egípcia e grega, e veja que hermético assumiu na língua portuguesa, em diversas línguas, o sentido de fechado, não é? Um compartimento ou uma esfera hermeticamente fechado, ela não deixa entrar nada, mas ela contém em si tudo, ela contém o todo. Então a sabedoria hermética, e no Egito Hermes foi, vamos dizer, deificado como Tote, né? O deus Tote da sabedoria, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. E o princípio da polaridade, como é enunciado? Dá para a gente refletir. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Aquilo que o Ulisses acabou de falar, não é? Os extremos se tocam. A Ângela acabou de falar quando lembrou do Teiji, né? do Tao, do Yin, do Yang. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o bem e o mal, a sombra e a luz, não é? Na verdade, nós temos o calor e o frio. Onde é que no termômetro eu vou saber onde é o calor, onde é o frio? Nós temos o calor e temos um contínuo, né? Essa linha que não dá para saber onde é que já começou a ser calor, onde é que já começou a ser frio, porque nós só sabemos de calor e de frio em função da nossa própria temperatura. Nós vamos medir a temperatura externa a partir da nossa possibilidade. É novamente a lei do triângulo. Eu vou comparar duas coisas: aquela temperatura supostamente externa com a minha temperatura, que vai dizer se está quente ou frio. O gelo é frio porque é mais frio do que o meu corpo. Então eu tenho a experiência do frio. A chama, o calor é quente porque a temperatura além do meu corpo, eu vou sentir como quente, queimando. Então, essa lei de polaridade, mas tem um contínuo aí entre elas. Depois, o quinto princípio, que nós falamos aqui, é o princípio do ritmo, o princípio pendular. A gente não pode ficar só num polo ou só no outro, e a Ângela lembrou disso no estudo dos medicamentos homeopáticos, não é? O polo mais e o polo menos, sem que mais e menos signifiquem nada de o mais é maravilhoso, o menos é terrível. Não é esse maniqueísmo assim, não.
E o princípio de ritmo é: tudo tem fluxo e refluxo. Olha o que você falou da saúde. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E a lei da compensação é uma lei conhecida, ocultista, não é? Que está ligada, por sua vez, ao sexto princípio, que é o princípio de causa e efeito, já devidamente falado. Toda causa tem seu efeito, e aqui causa e efeito estão com as maiúsculas alegorizantes, estamos falando de causas maiores. Todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não conhecida. Então, o acaso não existe, apenas não está sabido o que é, não é acaso, não é? E há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. E, para finalizar, apenas enunciando esses princípios, o princípio de gênero. Se fala muito em gênero, né? O gênero, e aqui com G maiúsculo, está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. E do ponto de vista linguístico, convém lembrar que gênero está associado às palavras geração, regeneração e criação. Aqui no Caibalion isso é colocado da seguinte forma: geração no plano físico. É preciso o masculino, o feminino, para gerar a nova vida. Então, no plano físico, a geração através do sexo, que quer dizer seccionado, não é? Seccionado, nós buscamos a unidade. Regeneração no plano mental. Então, nós temos um caminho de regeneração a ser feito, não é? Estão na mesma esfera semântica. E, finalmente, a criação no plano espiritual. A verdadeira criação se dá no plano espiritual. E nós poderemos ser co-criadores. Se compreendemos esses princípios, vivenciamos, praticamos, seremos co-criadores, porque estaremos em sintonia ou em harmonia com a lei, sem violá-la e ficar doente, ou ficar tendo que irritados, ouvindo dissonâncias, não é? E nós esperamos que a gente possa estar trazendo aqui para os nossos telespectadores alguma coisa de ressonância, de correspondência, não é? E as nossas dissonâncias eventuais ficam por conta das nossas imperfeições. Observar? Necessariamente não precisa maldizer a doença, né? Vamos aprender com ela. Que alguma mensagem ela nos está trazendo, algum ensinamento ela nos está trazendo. A doença sempre nos ensina, ela sempre está mostrando que existe algum desequilíbrio, que existe alguma desarmonia, e sempre nós vamos perceber a necessidade desse caminho da harmonia. E um dado muito importante que nós vemos que vem dessa sabedoria milenar e eterna, porque isso, embora nós vamos encontrar no Antigo Egito, e as pessoas muitas vezes nem sabem disso, mas na verdade essa sabedoria é uma sabedoria eterna, ela é a própria sabedoria da vida, né? E um dado interessante, nós percebemos que os opostos, eles são na verdade complementares, são complementares. Cíntia, nos diga mais aí alguma coisa. Que a música pode servir como um instrumento para a harmonia. Para meditar é fantástico, né? Para meditar, né? Com uma música é fantástico, né? Porque a música, ela permite, como ela já em si, a música, a verdadeira música, ela como em si, ela já é harmônica, a nossa concentração na música e observação da música faz nós entrarmos também em sintonia com a harmonia. Exatamente. Eu diria que a música realmente pode ser um forte apoio. Nós vemos que os yogis, quando buscam a meditação, eles buscam entrar em harmonia com o quê?
com a sua própria vida interior, com o seu Deus interior, com a sua essência, que ela é harmônica. A nossa desarmonia é periférica, ela está na capa, está no lado externo e não no lado interno. E aquele estado de êxtase, de samadhi, é o estado da identificação, do encontrar o nosso ser com essa energia da própria natureza, que é de harmonia, que é de paz, que é de felicidade e que é de Ananda, que é a expressão usada pelo hinduísmo. Bem, nós estamos com o nosso tempo esgotado, queremos agradecer à plateia que esteve aqui presente, nos acompanhando, aos telespectadores que também deram atenção ao nosso programa, mas ressaltando que realmente nós aqui, no nosso Paraíso na Terra, promovido pelo Instituto Teosófico de Brasília, aqui em Brasília, fazemos sempre reuniões dessa natureza, painéis, debates, buscando encontrar as razões de ser da própria existência, aquelas coisas que ficam encobertas e que nós não nos apercebemos bem e que são muito difíceis até de serem entendidas, porque entra no campo do transcendental, mas que através do estudo, da meditação, da percepção, nós podemos fazer muitas descobertas. E uma das descobertas certamente será a percepção do caminho da harmonia, como nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, como as nossas palavras precisam ser harmoniosas. Quem teve a ocasião de ver aquele programa que foi aqui apresentado, daquele cientista japonês, Masaru Emoto, que mostrou como a água, ela estabelece cristais de gelo belíssimos quando essa água é submetida a determinadas vibrações. E, por outro lado, estabelece aspectos deformados, quando essa mesma água é submetida a aspectos dissonantes e negativos de vibração. E que, por isso, todos nós, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque este é um grande poder, o poder da palavra. É pelo poder da palavra que foi criado o mundo. É pelo poder da palavra que nós podemos nos harmonizar com o mundo e nos harmonizar com todas as criaturas do mundo. Muito obrigado a todos.